eu não sei se no país como o Brasil, um político conservador que for pego com a boca na botija lá, se ele vai necessariamente, ao fim do processo, se ele vai se sair mal ou não. Eu acho que num primeiro momento causa ali uma confusão pela incoerência, tem a patrulha, a cobrança, mas assim, a família conservadora brasileira, ela perdoa muito, né, os pecados com muita facilidade. Assim, não acho que isso vai ser uma grande dificuldade com o tempo, não. Acho que até se o político em questão tiver numa posição de virilidade, uma posição assim de garanhão, eu acho que é capaz até de conquistar alguns votos e isso não ser nenhum problema para ele. Vamos ouvir o que Camara Luque tem a dizer sobre essa questão da moral e os eventuais prejuízos que os políticos conservadores podem ter, Bia? Mara Luque, vem para cá, cadê você? Oi, que bom, tô aqui no seu canal, que felicidade, você vai sempre com a gente. Fiquei feliz pelo convite. Eu concordo com você, Guilherme. Eu concordo com você. Eu acho que para os homens, principalmente no eleitorado masculino, ele ganha até voto. Ele até angaria voto. O problema é o seguinte: pelo o que eu apurei, as pessoas que eu conversei, e conversei com algumas pessoas que participaram da festa, e o problema é o seguinte. Ó, como é que é? Olha, Pois é. eu vi E até aí, tem pessoas, tem homens casados, e que isso vai gerar um problema em casa. Eu vejo que vai acontecer uma avalanche aí, se esses nomes vierem a público, de divórcios, de demanda para advogados de família. Porque tem gente muito preocupada com isso, com a revelação, porque são homens casados. E, e, e aí eu concordo muito com o que vocês disseram, que é a questão do que é entretenimento privado e o que vem para a esfera pública que nos interessa, porque afinal de contas o que nos interessa de que forma ele usou essa moeda para corromper as instituições brasileiras. Esse é o ponto. A gente estava, enfim, os jornalistas sabiam que isso estava rolando, que estava rolando essa história de que tinha essas festas e essas orgias, e a gente sabia. Essa história estava rolando. E aí estava todo mundo ali apurando e tal. E eu consegui falar com uma pessoa que viu o que foi entregue pela Polícia Federal, e o que estava descrito era isso: 4 mulheres para cada político, mulheres estrangeiras, por quê? Holandesas, suíças, suecas e norueguesas. Por quê? Porque não falam português e porque não têm a menor noção de quem são as pessoas que estão lá. Não acompanham o noticiário brasileiro, então não fazem a menor ideia. Então, quer que a forma melhor de blindar é essa. Então, isso revela, o que eu acho importante nesse episódio, é que isso revela o método da operação de Vorcário, que era isso, da exuberância, tudo montado ali nos seus mínimos detalhes para encantar e para blindar, né, para tentar essa blindagem. E principalmente para mostrar essa influência. Porque uma coisa que me chama muita atenção: os homens que foram a essas festas foram na ingenuidade de que foram convidados para uma festa, simplesmente, entendeu? Para uma orgia. Não, é claro que tinha interesses envolvidos. Então, não tinha filmagens de celulares, isso ainda é uma incógnita. A informação que eu tenho é que não tinha de celulares, mas tinha o vídeo do sistema de segurança da casa. Porque, claro, quem promove esse evento, um evento como esse, ele quer as provas, ele quer os vídeos. Eu vi a Bia falando do caso Epstein, o que ele tinha? Ele tinha os vídeos, né? Que é a moeda que eles usam nessa corrupção. Então, quer dizer, toda a estrutura de influência e corrupção que Vorcário mostrou tinha essas características, tem essas características da exuberância, da ostentação,
essa orgia, essa suruba, era uma ostentação, né? Mulheres belíssimas, lindíssimas, vindas de fora, uma casa em Trancoso e toda essa exuberância que ele é. Porque tem essas festas, agora tem também as festas que o povo foi vestido, né? Como foi o casamento do sócio dele, e onde iam políticos, estavam lá, políticos da direita, da esquerda. Conversei com uma pessoa que foi, né, foi convidada para esse casamento, que estava lá, e falou: olha, eu não sabia nem se eu sentava do lado de político da direita ou da esquerda, para não ficar marcado de ser de um lado ou de outro. Então, Vorcaro criou essa teia, porque qual era o objetivo dele? O objetivo dele era crescer muito rápido, né? Too big to fail, né? Ser grande, muito grande, rápido, para ser tão grande que não fosse possível que uma queda dele pudesse abalar o sistema, que não abalou. Quer dizer, abalou o bolso de muita gente, entrou nos fundos de pensão, os aposentados vão pagar por isso, os fundos vão cobrar isso, eles vão ter que fazer aportes maiores por conta das perdas que tiveram com os títulos do Master. Pessoas, o caso Ambipar, que pessoas tiveram perdas de mais de 90%, está relacionado com isso. Agora, todos esses esquemas, e a orgia, inclusive, faziam parte, obedecia esse método da ostentação, a festa, as festas que ele fazia, não, festa milionárias, enfim, tudo para ostentar. Falei demais, né? Caramba, eu tenho esse problema. Imagina. O canal Mas fica muito doido. a gente estava querendo te ouvir mesmo, então tá ótimo, Mara. Obrigada por estar aqui com a gente. Agora, eu queria te perguntar, a gente está falando assim dessa linha, né, que separa o que é privado do que é público. Eu acho que vai haver uma pressão também muito grande por parte da classe política, de quem frequentou essas festas do Vorcaro, de tentar, e mesmo dentro do Supremo Tribunal Federal, eventualmente, né, de tentar conter isso no sentido de falar, olha, qualquer vazamento de informação nesse sentido é uma exposição privada. Estão tentando usar algo que é de foro íntimo para pressionar de alguma maneira políticos, autoridades, etc. Então, queria te perguntar assim, como você vê o desdobramento disso e o desdobramento disso no Supremo agora? Porque a gente viu que ministros do Supremo tiveram essa relação próxima com o Vorcaro, né? Não necessariamente frequentando as festas, mas a gente teve Alexandre de Moraes e Toffoli, no mínimo, colocados aí como figuras próximas, que se mostraram próximas pelas revelações que a gente teve nos últimos tempos aí ao Daniel Vorcaro. Então, como você vê o desdobramento disso no Supremo agora também, depois, e essas revelações vindo à tona dentro de uma investigação conduzida pelo Supremo, agora pelo André Mendonça? Você vê que a teia dele vai se desdobrando em vários pontos, né? Então, a questão do entretenimento, da festa ali e do público e privado. Eu acho que vai ter uma rede de proteção ali, porque tem muita gente envolvida e, como eu falei, entra casos de pessoas que são casadas, enfim, que vão ver seus casamentos acabarem por conta disso. Então, vai ter uma rede de proteção ali. Em relação ao Supremo, eu acho esse o ponto mais grave, porque nós estamos falando da Suprema Corte, né? Então, você tem agora o que a gente viu durante o Carnaval, o que foi inaugurado, essa caçada do ministro Alexandre de Moraes a quem vazou o sigilo fiscal da mulher dele, da Viviane, que em relação ao contrato de 129 milhões. Olha, eu acho que a forma mais correta, né, do ministro tratar isso é jogando luz em cima disso. Esse contrato existe? Qual é o escopo desse contrato? E a mulher dele é a advogada que tem uma banca, então venha, fale, diga o que é, não tem crime, não tem crime, o que é. A melhor defesa, eu acho, que é a transparência. A luz, é jogar a luz. Agora, não está se configurando isso, está se configurando uma caçada.
sigilo fiscal quebrado sem pedido judicial é crime e é assim um crime grave, né? Então a Receita tem que apurar isso mesmo.